Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar com vocês, dentro da minha opinião, qual é o plano perfeito para ser aprovado nesse concurso da Petrobras. Lembrando que eu fui aprovado no meu primeiro concurso da Petrobras aos 19 anos e eu vou compartilhar tudo com você para que você possa adaptar a esse edital e ter o melhor resultado possível nos próximos dias. E não me esquecendo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e sem mais enrolação, vamos nessa! Dentro desse plano eu vou dividir ele em 5 etapas e todas elas são muito importantes. As duas últimas são fundamentais para que você tenha um bom resultado. A primeira delas é definir uma estratégia de prova. E essa estratégia de prova, ela tem que estar baseada no seu nível de conhecimento. A banca CESP ela é muito perigosa porque ela não permite que você arrisque, que você simplesmente chute, tente algo. Por quê? Porque ela é conceitual e se você errar, você perde uma questão. Quando você vai definir essa estratégia, você tem que ter uma noção de como estão os seus conhecimentos em cada uma das áreas, para você definir um planejamento. Não se responde 100% das questões da prova do CESP, porque a chance de você perder pontos valiosos é muito grande, porque você vai errar questões e você vai subtrair na sua pontuação. Eu recomendo que você responda entre 60% e 90% da prova. A quantidade ela vai estar baseada diretamente dentro da sua preparação. Eu recomendo um ponto de equilíbrio ali entre 70% e 75%. Mas você tem que fazer essa avaliação se naquele conteúdo, por exemplo, na parte específica você não se preparou. Não seria interessante para você responder todas as questões, porque a chance de você errar é muito grande. Então essa banca, ela exige essa autoavaliação o tempo todo durante a... Eu, Lucas, traçaria um ponto de equilíbrio por volta de 70% a 80% da prova e eu também definiria dentro de cada bloco. Por exemplo, Lucas, eu tenho mais facilidade em matemática, química e física. Se esses blocos fizessem parte da minha prova, eu com certeza definiria uma quantidade de questões para responder dentro desse bloco bem mais próxima ali de 90%, entre 85% e 90%. Então, vamos quantificar isso. Se eu tenho 20 questões de química e eu considero um ponto forte, eu vou responder entre 16 e 18 questões. Se eu tenho 20, eu vou responder entre 80% e 90%. Ali eu vou deixar duas que eu tive mais dificuldade e eu vou responder dentro daquela margem que eu me planejei. É muito importante que você faça essa estratégia para você não perder pontos valiosos dentro da sua prova. E se porventura você pensar em responder uma quantidade maior, você tem que fazer o peso com você mesmo. Eu tenho certeza que eu sei resolver todas as questões. Então beleza, vai fundo. Mas se você tem dúvida, use sempre essa quantidade com você para você não perder pontos valiosos. A prova do CESP ela é uma quebra de paradigma, né? Então é um jeito diferente de pensar a prova. Então isso faz com que a vida toda você pensou em provas de uma forma e o CESP mudasse essa forma. Então por isso que buga a cabeça de muitos. Então se você consegue entender antes das pessoas, entenda que você tem uma grande vantagem. Se você traça uma estratégia e você entende como isso vai funcionar antes das pessoas, sem dúvida, isso vai fazer muita diferença para você. Você já tem uma vantagem muito grande na hora de fazer a prova. O item 2 é uma técnica que eu utilizei bastante e o que eu levei um tempo para aprender. Eu me lembro que no meu primeiro vestibular de engenharia, eu não consegui ser aprovado. E uma coisa ficou muito marcada na minha cabeça. Eu não consegui lidar com a pressão. Eu entrei na prova muito nervoso e eu não consegui que durante essa prova eu conseguisse baixar essa tensão e me equilibrar para essa prova. Isso ficou muito marcado para mim e a partir daquele momento eu mudei um pouco a forma de fazer e isso está muito relacionado à estratégia de sequência de prova. Toda prova ela vem com um caderno e esse caderno tem uma sequência que o edital definiu. Português, matemática, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Só que se você cai na besteira de fazer a prova dentro dessa sequência, as matérias elas não vão vir numa sequência que seja interessante para você lidar com essa pressão. Então, por exemplo, a gente tem matérias que a gente tem mais confiança. Por exemplo, matemática, química, física eram matérias que me geravam muita confiança. Então, eu lembro como se fosse hoje, nesse concurso da Petrobras, eu peguei as 10 questões de matemática para fazer primeiro. E o que aconteceu? Eram questões que eu tinha uma fluidez, eu comecei a resolver uma depois da outra e eu fui relaxando. Eu falei, não, estou conseguindo fazer, porque essa sensação de você conseguir resolver e conseguir se tranquilizar é muito importante. Porque nervoso, você deixa detalhes passarem. Quantas vezes você deixou de acertar ou errou uma questão porque você estava nervoso? Existe outra coisa também bem interessante que é o vício do erro. Às vezes você está muito nervoso, você não consegue observar algum detalhe que vai te fazer chegar à solução da questão. Então eu te recomendo muito que você tenha uma estratégia de prova e é muito legal você utilizar a primeira disciplina, uma disciplina que você tem um domínio maior, para você conseguir baixar essa pressão inicial de prova e conseguir seguir bem durante o restante da prova. Tá, Lucas, então materializa isso. Beleza, a gente está falando de uma prova que tem 5 divisões. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, português e matemática.
Então, eu te recomendo que você pegue ou português ou matemática antes, das quais você tenha mais facilidade. Tenho mais facilidade de português, comece por português. Tenho mais facilidade de matemática, comece por matemática. Depois de feito isso, você pode definir questões de blocos mais importantes. A gente sabe que os blocos específicos são muito importantes e com um quantitativo grande de questões. Recomendo que os próximos, ou próximo, você faça outro que você tenha domínio, mas em hipótese alguma, deixe o mais difícil, que você tenha mais dificuldade para o final, porque isso também vai te atrapalhar. Porque uma prova longa como essa, com muitas questões, você geralmente, quando chega no final da prova, você está mais desgastado e mais propenso a errar. E várias dessas questões, vários desses blocos, têm uma pontuação mínima. Então, se você acerta muito em alguns blocos, tem uma boa pontuação, mas é eliminado, não conta de nada. No meu edital, quem zerasse uma das duas primeiras, estava fora. Então, você precisava ter muita atenção, porque muitos colegas foram eliminados porque concentraram nas partes erradas. Então, por que eu chamo esse vídeo de plano perfeito? Porque você, na hora de fazer a prova, fazer um concurso público, não é simplesmente fazer uma prova e tirar a nota mais alta. Você, durante o seu caminho, você com certeza já viu colegas de sala tirarem notas superiores a você e às vezes você está estudando com ele e você claramente tem uma consciência maior do conteúdo, mas ele foi mais atento à prova. Então, o concurso ele tem uma relação, lógico, com aprendizado, mas também com eficiência. Então, fazer as coisas com eficiência vai te gerar um resultado muito mais expressivo. Então, ficar ligado nisso. Você precisa ter uma noção de quantas questões você vai responder e uma estratégia de sequência de prova. Eu já vinha com aquilo anotado. Vou fazer matemática, química, física, específicas e português. Então, eu, Lucas, defini dessa forma, segui dentro dela e no meu concurso eu acertei 87,5%, fiquei em 6º lugar. Então, isso com certeza funciona. Eu estou dando um exemplo que funcionou para mim e eu tenho certeza que vai funcionar para você. O terceiro ponto é você esquematizar o edital. Eu sempre fiz isso manualmente, tá? Eu pegava o edital e destrinchava ele para poder definir qual daqueles conteúdos eu tinha uma consciência maior. Por exemplo, o edital de química, estequiometria, soluções, eu pegava aquele conteúdo e fazia um teste comigo. Assistia uma aula, por exemplo, no YouTube, ou pegava um livro, na época eu usava muito o livro do Feltri, tentava resolver algumas questões, sentia que eu estava bem, beleza, faz os exercícios de fixação, show de bola, segue para o próximo conteúdo. Então, você não tem tanto tempo, você está com um tempo limitado, você está num pós-edital. Então, você tem que se organizar para estudar o que é mais importante. E para isso é muito importante que você se teste para você não perder tempo. Como eu disse para você, o concurseiro é um atleta, ele precisa ter eficiência. Então eu recomendo que você faça tudo isso para você organizar e ter a sequência de estudo. Talvez aqui embaixo a gente tenha um link, eu em parceria com o engenheiro da Petrobras, Márcio, a gente está fazendo um edital esquematizado que pode te ajudar. Mas você também pode fazer ele sozinho e ele vai funcionar muito bem. Você vai pegar o edital e vai destrinchar cada conteúdo e vai se testar. Então, por exemplo, eu peguei uma disciplina de física elétrica, tive muita dificuldade para resolver. Então você sabe que aquela disciplina você precisa assistir algumas aulas a mais e você precisa fazer mais exercícios para acertar os detalhes. Então o edital esquematizado, a forma de esquematizar o edital, ele vai te dar uma noção de qual é o seu nível em cada um desses conteúdos, que também vai te ajudar lá no item 1, na hora de definir quantas questões daquele conteúdo você vai fazer. Então, se em física você não está bem, você percebe que você esqueceu muita coisa, está com dificuldade de resolver questões, por que você vai pegar a prova de física e vai fazer 90% da prova? Se você sabe que aquele conteúdo você tem mais dificuldade, você pode fazer talvez 70%, 75%, 65%. Você precisa utilizar da inteligência numa prova de CESP. Se você não pensar dessa forma, com certeza vai te impactar no resultado final. Então fica ligado nos detalhes para que você tenha um resultado melhor. Vamos lá, agora o quarto ponto. O quarto ponto é sobre rotina. Quando a gente está perto da prova, hoje a gente está aí por volta de 52, 53 dias desse concurso, a gente tem algumas semanas, você não pode fazer loucuras. Lucas, eu quero estudar o máximo que eu consigo. Show de bola, a gente tem que aproveitar porque a gente está perto da prova e está todo mundo nessa situação de estar muito apertado, então quanto mais você estudar, melhor. Mas eu não recomendo a vocês que façam loucuras, virar à noite, de madrugada, isso não é eficiente. Eficiente é você estudar a maior parte do seu dia, dormir bem, para que você possa aproveitar ao máximo esse resultado. Não adianta você fazer loucura, ficar estudando de madrugada, porque, por exemplo, se você faz isso, vou estudar nos últimos dias igual um doido. Quando chegar na hora da prova, você está desgastado fisicamente, mentalmente, você está com sono virado. Você acha que você vai ter eficiência de fazer uma prova 2 horas, que às vezes é o horário que você acabou de acordar ou que você está com o horário totalmente trocado? Isso não vai funcionar. Como eu falo e bato, todo concurseiro é um atleta e o atleta tem rotina.
Então você precisa aplicar a rotina para dar certo. Por exemplo, eu trabalho o dia todo e chego em casa por volta de 5, 5 e meia. Quem trabalha e chega por volta de 5, 5 e meia, você vai comer e vai estudar. Então você tem ali 4 horas livres para estudar. Beleza, chega os finais de semana, vou descansar? Gente, só faltam 7, 8 semanas para a prova. Não dá para você descansar o final de semana todo, só se você estiver muito exausto. Então, é muito importante que você compense. Lembre que tem outras pessoas que estão só estudando. Então, no final de semana, você precisa dar o sangue para estudar. Então, se você tem um turno de 4 horas durante a semana, no final de semana faça 2 turnos. Um de manhã e um de tarde. Um de manhã e um de tarde. Não perca a noite de sono, não durma tarde, acorde dentro do horário, use despertador e seja disciplinado. Porque essa é a fase crucial. Eu lembro que quando eu estava perto dessa prova, eu também, como vocês, fui pego desprevenido, né? Descobri da prova e comecei a estudar depois dela. Eu lembro que eu trabalhava como professor, eu fazia faculdade, eu tinha horários limitados, mas o meu final de semana eu estava inteiro e estudava nos períodos que eu conseguia. Ah, então eu preciso ter o meu tempo de lazer. Gente, para quem está em pós-edital, não dá. Se você está fazendo um plano para ser aprovado num concurso a longo prazo, ok, tudo bem, tá? Vou ter folgas, porque no longo prazo fica muito desgastante. Mas quando a gente fala de um pós-edital, que já está rolando, tem pouco tempo, gente desesperada por concurso, vários anos sem concurso para técnicos na Petrobras, se fosse você, eu não faria isso. Eu focaria, teria disciplina e faria uma rotina até a prova. Agora, para fechar, essa dica aqui é sensacional. Galera, quando a gente fala, né, de esquematizar o edital, de tentar cobrir todas as matérias, né, dentro dessa prova, você vai fazer um filtro no final. E esse filtro, né, que vai estar baseado dentro desse plano que você fez, ele vai interferir diretamente na sua revisão. Por quê? Porque você, dentro desse processo, você conseguiu reconhecer as suas facilidades e suas dificuldades. E a revisão, gente, querendo ou não, num processo tão compacto como esse, é o que vai ficar mais fresco na sua memória na hora de fazer a prova. Então, as suas últimas 2 semanas, talvez 1 semana e meia, porque a gente está falando de um prazo pequeno, você vai revisar os conteúdos mais importantes e também os mais cobrados. Então, na hora de estudar, né, na revisão, você precisa pesar suas dificuldades, tá? E suas facilidades, e também as quantidades. A gente está falando de 60% da prova. São muito importantes. Então, você tem que ter muita atenção para direcionar a sua energia para o lado certo. Então, na sua revisão, você vai levar em conta não só as dificuldades e as facilidades, mas também o peso das disciplinas. Então, se você está ali com uma disciplina que tem um peso de 20% da sua prova e você tem uma dificuldade nela, você vai demandar um pouco mais de energia e vai organizar isso. E ao mesmo tempo que matérias que você tem uma dificuldade muito grande, talvez seja o momento de abandonar. Forte que eu estou dizendo? É forte. Mas galera, como eu disse para vocês durante todo o vídeo, o importante é a eficiência. A gente não está preocupado com métrica de vaidade, a gente está preocupado com o resultado final. A minha prova, o meu concurso foi exatamente a prova disso. Eu lembro que eu acertei uma questão de português. Tá, Lucas, uma questão de português. Eu sou real, gente. Foi o concurso mais difícil de português da história. Eu acertei uma questão, só que ela não contava para o resultado final. Olha o que eu estou dizendo para vocês. A questão de português, ela não tinha peso nenhum no resultado final. O que contava eram as questões específicas. Então, você acha que eu me preocupei com elas? Não. Eu usei a cabeça, gente. Eu sabia que eu tinha acertado as questões de matemática. Eu fiz a prova de português porque ela não contava. Nesse edital de vocês, é diferente. Português conta para a nota final. Então, você não pode fazer o que eu fiz. Porque você precisa utilizar uma estratégia de prova para poder ser aprovado. E eu utilizei o quê? Eu foquei em resolver as questões específicas. Tinha um peso maior no desempate, eram mais volumosas e contavam mais. Então, eu sempre estava muito direcionado a fazer uma boa prova e conseguir chegar no alvo. Então, não seja vaidoso, eu gosto mais dessa disciplina, eu vou fazer mais. Não, faça o que você é mais eficiente, o que vai te gerar mais resultado lá na ponta. O que eu queria compartilhar nesse vídeo com vocês é que você precisa ter um planejamento. Se você precisa de ajuda com um edital esquematizado, eu e o Márcio lançamos, eu não sei se ainda está aberto, deve estar aqui no link da descrição, você pode adquirir. Lá você vai ter vídeos indicativos, toda uma organização dentro do edital para que você tenha uma direção e você acelere esse processo e consiga ter um excelente resultado. Era isso que eu tinha para compartilhar. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço.